nessa ambiguidade até. Né? Ao fazer a apresentação dos membros agora, eu já vou fazer duas coisas que foram solicitadas, que é dar então os eixos de pesquisa nos quais a gente se organizou, os indivíduos que estão alocados nesses eixos de pesquisa e de ação política, e também a instituição de pertença que eles têm, seja ela UIC, sejam outras universidades. Né? Eu vou voltar para a questão que tinha colocado inicialmente, o modo como a gente concebeu o trabalho de pesquisa, que está aqui, na verdade, tem 2 projetos do CNPq aprovados que dão um certo suporte para isso, né? E mais as verbas e tudo que os eles tirar a providência. Pronto, devolvi a provocação aquela. A gente tem, então, no prazo que foi, enfim, concedido, a gente conseguiu fazer contato, né? E alocar os indivíduos dentro desses eixos, e dentro deles, se você olhar no projeto, há um conjunto de perguntas próprias a cada um deles. Né? O primeiro eixo é justamente dirigir ao campo dos direitos humanos perguntas originadas no campo da saúde, do acesso a medicamentos e da questão bastante importante da propriedade intelectual de patentes e medicamentos. Né? E acessar a gramática dos direitos humanos para ver como ela vem ou não respondendo a isso, que questões ela coloca, né, de que modo um conjunto de movimentos sociais no mundo acessa ou não essa gramática para fazer valer, por exemplo, a questão de que saúde não é mercadoria e a patente que protege, sei lá, o óculos que eu tenho aqui, talvez não tenha, talvez a patente dos medicamentos não tenha que ter a mesma lógica, né, da patente que protege uma nova invenção de óculos ou coisa que vai. Se bem que o óculos também é uma invenção de saúde, esse não foi um bom exemplo, mas microfone, qualquer outra coisa, né? Então, assim, para usar a expressão que as colegas usaram, tem então 2 articuladores nesse campo, né? A gente não viu esse nome, mas eu acho que são um colega da Federal do Rio, que já esteve por aqui também há alguma época como professor, né? E a nossa colega Daniela, que é aqui do Instituto de Medicina Social, né? O outro que se coloca com bastante vigor no conjunto de sociedades, particularmente eu acho que na sociedade brasileira, é entender a constituição das formas de Estado entre nós e das políticas públicas, notadamente as políticas públicas de educação e de saúde, né? Como um Estado que deve ser desenhado segundo princípios das liberdades laicas, ou do Estado laico, ou da laicidade, depende um pouco de onde é que se toma a questão, né? E estabelecer que o direito a pertencer a um Estado laico é também um dos direitos humanos, e que eventuais atravessamentos de pertença a religiões, entende, podem desenhar um Estado que contém agravos aos direitos humanos para certas populações. Esse é particularmente um tema que me interessa, porque vindo da área dos estudos de gênero e sexualidade, a gente não demora 2 minutos para começar a brigar com padre, freira, etc. e tal, pentecostais, então eu acabei cada vez mais me envolvendo nessa área. Então essa área tem 3 colegas, né? A colega mais importante é a Roseli Fishman, uma professora que tem uma imensa expressão no Brasil, assim, na questão da luta pela escola laica, né? Tem, assim, uma vasta produção, e é em torno dessa questão e das perguntas dirigidas a partir desse lugar da laicidade que a gente vai organizar esta linha, né? O tema que, digamos, agrega um maior número de pesquisadores é justamente examinar um conjunto enorme de demandas ligadas a gênero, né, masculino e feminino, e sexualidade ou orientação sexual, como às vezes se usa, né, que são 2 campos onde nós tivemos no Brasil de 88 para cá uma imensa emergência de movimentos sociais que vão dos movimentos feministas até, enfim, a parada gay, digamos assim, para colocar no leque, né, e tomar de dentro desse campo, que é um campo inclusive aonde os movimentos sociais acessam intensamente a gramática dos direitos humanos para fazer valer os seus direitos de minoria. Então esse é um campo, por exemplo, aonde o grande conjunto dos movimentos sociais vê nos direitos humanos uma estratégia poderosa para atender os seus objetivos, né? Então nós temos aqui um conjunto de colegas das várias universidades aí, né? E cada um, eu não vou detalhar, mas cada colega tem um recorte específico nesse campo dos estudos de gênero e sexualidade num local específico, né? O outro grupo que é bastante grande, que tem a ver com a gênese do observatório que existia aqui, é pensar Estados, sistemas de justiça, movimentos sociais e direitos humanos. Ele é grande porque nos últimos anos nós atraímos para, não digo nós porque todos aqui os que estão, particularmente os que estão aqui,
pela nossa inserção em movimentos, a gente veio cada vez mais dialogando com o judiciário, com o legislativo e com uma outra pessoa do executivo, mas muito fortemente com o judiciário brasileiro e o judiciário de alguns outros países latino-americanos, né, e europeus. Então, o que ocorre é pensar, ou de dentro dessa questão do desenho do Estado, e particularmente dos sistemas de justiça, né, pensar de que modo os movimentos sociais têm demandado a justiça como um local para fazer valer os direitos humanos e, no caso, a justiça brasileira, inclusive particularmente a justiça gaúcha, tanto a estadual como a federal aqui sediada, elas têm respondido a um conjunto de demandas dos movimentos sociais, amparados na gramática dos direitos humanos e concedendo sentenças das mais interessantes e que permitem, enfim, digamos, até ter uma visão positiva desse campo. Então, esse campo tem um conjunto de indivíduos da URGS e de fora da URGS, né, que trabalham. As últimas duas linhas, né, é pensar um tema que tem sido bastante provocante nos últimos anos, pensar a questão das infâncias, está ali a Fernanda, né, culturas juvenis, nós ainda não temos pessoas mais agregadas, mas assim, as galeras funk, as coisas do hip hop, a proteção e a não criminalização de uma série de manifestações das culturas juvenis, ela tem passado, no caso brasileiro, pelo acesso aos direitos humanos, né. E o outro é pensar, né, com essa nossa colega que é da Universidade Nova de Lisboa, dentro da linha que é, acho que todos reconhecem, como profundamente marcada pelo pensamento do Boaventura de Souza Santos, né, pensar os direitos humanos a partir do Sul, ou seja, tirar os direitos humanos da ideia de uma gramática universal e propor os direitos humanos a partir de um local. O cronograma, que só enxergarão aqueles que tiverem olhos muito bons, como eu, que nasci no dia de Santa Luzia. Assim, ó, o fato é que assim, a gente desenhou o cronograma, para dizer em 1 minuto, né, sempre pensando que a partir de cada um desses eixos e das perguntas que se originam nesses eixos, a gente alimentaria algum ciclo de estudos aqui dentro e o convite a pessoas de fora para diálogo, né? E para isso a gente tem, enfim, um pouco de recursos, os outros vindo daqui. Eu acho que é isso, esse é o último slide, agradeço a atenção. Correr um pouco mais, senão não chegamos. Então, para o grupo Aviar e Alves. Professora Maria Aparecida Bergamaschi, é doutora por essa universidade, em educação, mestre ao UFUC, graduada pela FAPA, em educação artística em Passo Fundo, fez pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, professora da educação dessa universidade, e do programa de pós-graduação, membro da comissão coordenadora do grupo de estudos de educação e gestão da cuidado dessa universidade. Trazer esse tema muito caro dos nossos estudos junto aos povos indígenas. Eu quero também dizer que a coordenação desse grupo é compartilhada com o professor Sérgio Batista, é o mestre nesse caminho de pesquisa com povos indígenas. E daí nós vamos também apresentar junto o nosso grupo, que se chama Abiaial. Esse é um termo que foi muito caro, muito pensado pelo grupo todo, que depois nós vamos apresentar, porque ele refere o continente antes da chegada dos europeus, né? E hoje ele é um termo muito usado, principalmente por lideranças dos povos originários, para remeter então ao continente americano, argumentando a primazia da identidade ancestral e daí também, quem sabe, superando um pouco os debates em torno da latinidade da América, que hoje é um tema bastante já aparecendo como uma discussão importante, que somos mais do que latinos, né? Bom, nós já,
professor Sérgio já está organizando, então, o nosso banner, onde a Biayala já aparece dentro de uma estética que remete também aos povos indígenas, com as instituições que são parceiras nesse grupo. Então, vamos primeiro apresentar o nosso programa, depois as pessoas e as instituições que estão envolvidas. Então, o objetivo é possibilitar a articulação de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas em instituições de ensino superior no Brasil, Uruguai, Colômbia, Peru, México e Canadá, que são os países que estão presentes nessa rede. Discutir algumas relações entre os processos de aprendizagem e as socio-mito-cosmo-ontologias ameríndias, que depois o Sérgio destrincha um pouquinho, e criar um espaço institucional de interlocução entre vários especialistas, oriundos de diferentes áreas do conhecimento e de diversas instituições. As áreas de conhecimento: antropologia, educação, música, história, arqueologia, psicologia, letras, literatura. Acho que mais ou menos isso mesmo. O eixo principal, então, é a relação entre os modos de aprendizagem e processos educativos ameríndios e suas correspondentes socio-mito-cosmo-ontologias. Não sei se fala um pouquinho sobre... Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria assim, de manifestar, né, a satisfação imensa da gente estar aqui junto com vocês, compartilhando esses espaços do ILEA, que são especialmente importantes para a gente, principalmente para nós, o nosso grupo Biayala, onde essas epistemologias ameríndias, indígenas, né, tomam um espaço da universidade e se articulam numa rede, né, principalmente para a gente pensar e refletir sobre elas, né? Sobre essas formas de conhecimento, sobre essas sabedorias, sobre essas cosmovisões, a partir de um ponto, né, de simetria desses conceitos, né, a partir de guindá-los, né, desses conhecimentos às formas epistemológicas diferenciadas. E esse não é o nosso principal eixo articulador, né? Inclusive em relação a todas essas áreas de conhecimento, de a partir, né, de se pensar, né, essas sabedorias, esses conhecimentos, essas formas lógicas, essas cosmologias, epistemologias, sintetizá-las, né, e trazê-las para o debate, o conhecimento e a reflexão. E uma questão importante também deste grupo, que a Cida já falou, né, a coordenadora, a professora Maria Aparecida, já falou, é exatamente esse espaço também político, né, que se cria no sentido de a gente articular com intelectuais indígenas que são presentes como membros da nossa rede, não é? Espaços importantes para reflexão do ponto de vista dos processos educativos, dos processos, né, de aprendizagem, e fazer uma relação disso, né, dessas especificidades com as epistemologias, com essas lógicas cosmológicas aqui colocadas. E é esse o nosso, né, principal objetivo, exatamente pensar essas diferenças, pensar essas formas especiais, específicas, não é? E trazê-las num grau de simetrização. No sentido de entender, por exemplo, a relação desses índios, desses indígenas, não é, nas Américas, desde um ponto de vista, por exemplo, das suas relações com a natureza, que são distintas, não é, que são especialmente diferentes, os próprios processos de individuação do vir, né, dessas pessoas, desses corpos, e o que isso tem de relação com os próprios processos de aprendizagem específicos, os modos, né, de compreensão e de possibilidade de trazer alguns conhecimentos para as políticas públicas que trabalham com essas questões, e principalmente essa rede articula pesquisadores, né, que a gente vai expor mais para frente aí, de vários países das Américas, no sentido de a gente pensar as experiências, né, com relação à educação indígena desses países, e pensar essa questão da intercientificidade, da intertemporalidade, a partir dessas questões, não é, de simetrização. Então, nós temos, né, no Ocidente moderno vários constrangimentos cosmo-ontológicos para ver esse outro, exatamente
trazendo esses indígenas, trazendo esses pesquisadores também indígenas para o grupo, que a gente quer pensar, refletir, pesquisar sobre essas especificidades. Eu acho que depois, em outros momentos, eu gostaria de voltar de novo. Mas a presença indígena na universidade e a presença da universidade nas escolas indígenas, nas comunidades indígenas, nas terras indígenas, elas têm produzido diálogos interessantes em relação não só a se pensar a interculturalidade, mas se pensar, a partir dessas epistemologias, uma interciência, que é um dos aspectos, então, que este grupo está considerando no desenvolvimento do seu trabalho. Então, aqui na universidade nós temos a presença de estudantes na graduação, nos programas de pós-graduação, da educação, da história, recentemente. Isso tem também produzido uma possibilidade de diálogo para além dos que se faz nos nossos trabalhos de campo. Então, a gente elencou algumas justificativas e relevâncias do tipo de trabalho desses, de uma rede articulada aqui, então, ao ILEA. Uma é a tradição de estudos da temática indígena na URGS, na antropologia, na educação, na artes, na música, na letras, e que tem se articulado antes mesmo desse programa, em função de também poder estabelecer um diálogo mais complexo e dentro de uma perspectiva cosmológica que não separa tanto os conhecimentos. Então, é uma perspectiva interdisciplinar que vem desde os próprios povos indígenas, né? Então, a necessidade de aprofundar as articulações e trabalhos compartilhados com grupos de pesquisa ou pesquisadores de outras instituições nacionais e estrangeiras, a importância que afirmem, né, uma identidade, de pesquisas que afirmem essa identidade ameríndia, né, marcada pelo pensamento e modos de vida dos povos originários. Como eu dizia anteriormente, a presença de intelectuais indígenas na universidade, dos vários países da rede, talvez muito mais em outros países como Colômbia, Peru, México, né? Como estudantes, pesquisadores, colaboradores, inclusive nessa nossa rede. A necessidade de valorizar esse protagonismo indígena, ampliando o campo de visibilidade na universidade e apontando a transformação dos espaços educacionais acadêmicos a partir dessa presença como sujeitos, pesquisadores e criadores. Então, também repercutir dentro da universidade, né, para que os nossos conhecimentos possam, de alguma forma, também se alterar. E a disposição e evidenciar a cientificidade dos conhecimentos indígenas marcados pelo pensamento mitológico, pela oralidade e a dialogicidade entre as ciências de origem europeia e dos povos ameríndios. Nós temos uma série de atividades planejadas, que visam principalmente produzir e evidenciar marcas indígenas na universidade, então com debates, conferências, apresentações artísticos culturais, ciclo de filmes e palestras sobre a temática indígena, né, as suas diferentes faces, né. Também temos planejado, já começamos a realizar, então, já que no ILEA tivemos já no mês de maio uma primeira reunião do grupo, com participação presencial, e pretendemos também com a participação virtual em videoconferências, né, para articular e socializar os resultados das pesquisas que cada grupo, nos seus diferentes lugares, então, da América, estão realizando. Elaboramos um cronograma para este semestre, já, com palestras, com encontros que a gente está chamando de ciclo de imagens e sons ameríndios em rede, com uma programação mensal, com eixos temáticos sobre ritual, sobre terras e territorialidades, processos educativos, imagens e sons ameríndios, com o eixo temático usos atuais de imagens e sons pelos indígenas.
Temos também programado 2 participações de pessoas que fazem parte da rede, a professora Cristina Munhoz da Colômbia, que é da Universidade de Cauca, e a professora Rosana Podestá Siri, que é da Universidade de Puebla, no México, que já esteve conosco e virá novamente. Temos também um cronograma que envolve atividades nas instituições parceiras, como na Universidade de Goiás, na Universidade, na Unisc, na Universidade de Santa Cruz do Sul, e na Universidade Federal de Pelotas. E os encontros ordinários, então, que a gente pretende aqui na universidade, aqui no ILEA, já com um cronograma. Então, sobre a relação aos membros, a gente queria comentar um pouquinho apresentando esses membros, esses integrantes da rede e as instituições parceiras. Bom, pois é, nós temos uma série de colaboradores internos na URGS, vocês estão vendo os nomes aí, que incluem o Instituto de Letras, Instituto de Música, o próprio IFCH, o Museu, né, de Arqueologia e Etnologia, e uma série de colaboradores de outras instituições brasileiras, UBRA, Unisc, UFPEL, Federal de Goiás e também do Amazonas. Mas outros grupos, não é, que estão relacionados às nossas colaborações de instituições estrangeiras, a Universidade de Cauca, que a Cida já falou, no México, a Benemérita, Juliaca, perto de Puno, no Peru, Padrão de Uruguai, Roberto Crepô, que é um antropólogo da Universidade de Montreal, e uma série de intelectuais indígenas, né, que são importantes colaboradores nessa gestão dessas questões. Mas eu gostaria de tentar, né, a partir desse cartaz e desse nosso logo da Biagala, né, mostrar para vocês que as questões que são colocadas, né, por essa rede, elas não são, né, estéticas, na verdade, né? Esse cartaz aí, talvez vocês possam ter considerado bonito, mas o importante para nós, não é de pensar que esses gráficos, né, esses padrões gráficos, eles exatamente estão expressando essas formas epistemológicas de se colocar no mundo, né? Então, se a gente fosse pensar em Biá-Guarani, aqui no Rio Grande do Sul, ele vem esses padrões estéticos a partir de uma representação, mas ao mesmo tempo, né, uma imagem adjetiva que é a própria obra. Né? E todas as dimensões desse ser primeiro, nessa cosmologia, que o coloca, né, como um ser importante na constituição deste mundo. Se um caingangue, né, também aqui nessas terras do sul do Brasil, visse isso, ele interpretaria como as possibilidades, né, de se enxergar o dualismo, os dois gêmeos que fazem parte, né, do mito de origem caingangue, Cameca e Iruka, todas as relações, né, do cosmos dividido, e que nesta imagem, né, que não é uma imagem, que é muito mais que isso, que é uma força agentiva, né, coloca junto essas duas potências, Cameca e Iruka, né, num sentido de complementariedade. Então, exatamente, né, é isso que a gente quer vencer do ponto de vista da reflexão acadêmica, intelectual e política do Biagala, né? É vencer esses constrangimentos cosmo-ontológicos que, na visão dessa representação, nos colocam fora, né, deste mundo, dessa cosmovisão, dessas formas próprias de epistemologia. Muito obrigado. Eu convido o professor José Valeu Macedo, do Grupo Sociedade Profissional, os seus colaboradores. O professor José Ribeiro Macedo, ele é graduado em História pela Universidade das Cruzes, doutorado pela USP,
sou associado do Departamento de História, do pós-graduação, sou pesquisador do CNPq, tenho experiência na área de História, principalmente em livros sobre a Idade Média, mas também agora estou especializado em História das cidades africanas, e tenho realizado estágio de sênior na Universidade de Lisboa e sou membro da Academia Portuguesa de História. E o Frederico é nosso mestrando aqui no PPG de Sociologia, graduado em Ciências Sociais na Universidade de Guiné-Bissau. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu agradeço todos, agradecer antes aqui a oportunidade que a universidade, através do IDEA, nos dá de compartilhar e discutir pontos importantes, alguns deles já consolidados, e acho que as apresentações anteriores mostram isso, outros por serem construídos, por serem desenvolvidos. É o caso da Rede Multidisciplinar de Estudos Africanos, cujo projeto As Sociedades Africanas no Passado e no Presente, Mutações, Adaptações e Recomposições, nós apresentamos para o edital do IDEA. Na verdade, eu prefiro chamar de Rede Multidisciplinar de Estudos Africanos, começou a ganhar forma no ano passado, quando o Frederico Cabral, meu companheiro e vice-coordenador da rede, e eu discutimos sobre a possibilidade de constituirmos um grupo para discutir África. Na verdade, nós partimos de algo que inexistia e, de alguma maneira, inexiste em nosso espaço acadêmico, e não só no espaço acadêmico da URGS, mas eu penso que, em grande medida, no espaço acadêmico brasileiro, que é a possibilidade de discutir sobre os africanos a partir de referenciais ou questões que façam sentido para os próprios africanos. Por causa disso, desde aquele momento, o Frederico Cabral, que além de pesquisador aqui da universidade, dos programas de pós-graduação, também é intelectual, poeta e grande defensor, enfim, do espaço africano, onde quer que ele esteja. Então nós começamos a constituir esse grupo e ficamos muito contentes quando o nosso projeto foi agraciado e nos tornou possível começar a pensar, na verdade, discussões em torno do conhecimento africano aqui na universidade. Então eu vou passar a palavra para que o Frederico comece a falar e depois eu continuo com o que for necessário. Nós não preparamos previamente material visual, até porque eu falo bastante, acho que iria me perder com material. Depois eu concluo com o tempo que tiver que concluir. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de fazer parte do grupo de estudos africanos, incorporado ao Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, que é a ILEA. O grupo, na real, é um grupo muito grande, porque a ideia do grupo ele começou antes de entrar na rede. A gente fazia encontros mensais, como o professor falou, nas esquinas de FCH e na sala, porque a gente procurava a sala, discutindo um pouco como trazer a minha experiência, a minha graduação foi aqui desde 2008, em Ciências Sociais. Então, ao longo da minha estadia na URGS, a gente começou a deparar que existe grande falta da presença do pensamento social africano na universidade. E muita essa questão me levou a procurar outros pesquisadores que trabalhavam na África. É como o velho livro, o livro de Carlos Moore, que é... É como o livro da Carlos Moore, que é a África que incomoda. Então eu percebi que a África incomodava, não tinha grande espaço. Então, a partir daí eu disse, bom, para quando a África e onde que a gente vai inserir o pensamento africano na universidade? É um grupo multidisciplinar, tem em torno de 24 pesquisadores nacionais e quase 12 internacionais e alunos de graduação, mestrado e doutorado. Recentemente a gente, através do grupo de pesquisa Violência e Cidadania, que oferece o curso de especialização em segurança pública, quando eu fui para a Guiné, unificou um pouco da URGS e do curso de especialização em segurança pública. Então, só gostaria de apresentar o delegado Domingos, que é de Guiné-Bissau, da Polícia Judiciária de Guiné, que veio aqui na universidade
para fazer parte do grupo. Ninguém está preso. Então, são esses elementos que aparecem dentro do grupo. Então, por que a gente criou o grupo dos estudos africanos? Eu vou só citar um pouco de texto de John Rainer. Ele vai dizer que o tamanho de um continente é importante, mas a posição que ela ocupa no globo terrestre é também vital. Então, a África, sim, ele tem um potencial ecológico que oferece à população humana. Todos nós chegamos à conclusão de que a África é berço da civilização humana. Se ela é berço da civilização humana, todos os cientistas concordam com isso, mas às vezes a gente esquece. Então, fazer parte dessa rede, eu acho que é muito interessante de afirmar que o continente africano, se o homem foi para a Lua, se todo o desenvolvimento tecnológico feito para a sociedade humana, então vale a pena dizer que se o homem não tivesse saído do continente africano há 100 mil anos atrás, poderia não surgir esse grande efeito, grande vitória das sociedades humanas com todos os seus problemas. Então a África contribuiu, podemos dizer que contribuiu para o nosso planeta. Então a rede, ele vem afirmando essa discussão de trazer um pouco do que é o continente. Então, no ano passado a gente tem uma imagem de revista que está lá na porta de saída, a gente depois pode usar para pegar e trazer o pensamento social africano. A gente usou no ano passado um grupo, uma revista que é da revista Semana da África, na UX, que discutiu um pouco, onde a gente discutiu os problemas do continente africano a partir dos próprios africanos. A nossa ideia, todo do grupo, é discutir todos os encontros mensais, se alguém puder participar, só para ver o que acontece. A gente costuma discutir a África a partir dos africanos, não de um olhar externo. Os olhares externos são importantes, mas vale a pena pensar uma nova sociedade africana, daquilo que como que os africanos interpretam o continente africano. Então é nessa base que a gente conseguiu, graças ao ILE, conseguimos parceiros de ILE de editar. Quando eu vi o editar, eu falei para o professor, agora acho que vamos conseguir espaço. Aí surgiu, eu acho que é importante frisar que uma rede como essa, até vendo dos outros grupos, acho que é interessante para a gente pensar até que ponto a multidisciplinaridade, acho que é algo interessante para o avanço tecnológico da ciência e das universidades. É o único espaço que pode proporcionar isso, é dentro da universidade que a gente pode discutir, criar, ver o que o outro está fazendo e que a gente pode dialogar. Eu acho que faço por isso. Bem, a respeito da publicação que o Frederico fez referência, eu deixei alguns exemplares aqui na entrada e para as pessoas que tiverem interesse de conhecer, tá? Bem, então para dar continuidade e fechando a nossa apresentação, eu acho que, como eu imaginava, seria impossível em 15 minutos dar a conhecer um projeto com a densidade que ele tem. Eu encaminharia para a finalização dessa exposição dizendo que o que assenta as perspectivas teóricas que motivaram e deram sustentação à realização da rede foram 2 pontos. Primeiro, a existência de um pensamento tradicional africano que, à semelhança das cosmologias indígenas, tem uma especificidade e que nem sempre foi considerada pelo pensamento ocidental. E que é possível resgatar e que nós temos resgatado tanto em nossas reuniões, que são mensais, quanto também em atividades maiores que pretendemos realizar no ILEA. E segundo, para além do pensamento tradicional e de formas tradicionais que o continente teve, há, a partir do século XIX, uma inserção do continente africano, antes disso, mas de maneira mais forte, no século XIX, uma inserção do continente africano em redes de dependência, e eu vi aqui na apresentação da rede de capitalismo independente, muitas conexões do pensamento do Samir Amin, do Walter Rodney, e tantos pensadores africanos que pensaram e pensam, o próprio Samir Amin, criador de Codéslia, que é uma das referências importantes para nós, que pensam questões absolutamente atuais e que fazem sentido para o mundo que nós estamos vivendo. Então a nossa preocupação é poder articular um pensamento tradicional africano com formas contemporâneas de explicação social a partir de referenciais de pensamento social africano. São 3 autores que eu considero que são centrais para a sustentação do nosso projeto.
O primeiro chama-se Paulin Ontouji, que é professor da Universidade do Benin, e desenvolve o conhecimento, o conceito de conhecimento endógeno, em que o pensamento ocidental aparece articulado às formas tradicionais africanas. O segundo é o filósofo e linguista chamado Valentin Mudimbe, professor da Universidade de Duke, proveniente do Congo, que em duas obras muito importantes, A Invenção da África e A Ideia da África, mostrou o quanto a África resulta de construções discursivas do Ocidente e, portanto, instaura uma concepção de pensamento pós-colonial dentro do continente africano, que em geral não se leva em consideração. E o terceiro chama-se Achille Mbembe, professor na África do Sul, nesse momento, que é talvez o pensador africano de maior relevo fora do continente e que tem proposto conceitos atuais, talvez que vão além do conceito de pan-africanismo ou de negritude, que é o conceito de pós-colônia para entender a África e de afropolitanismo. A obra desses autores tem lastreado as nossas discussões e elas motivam reuniões periódicas, mas para além disso, nós constituímos uma rede com, já foi dito aqui, o número de pessoas, pesquisadores nacionais ligados à história, antropologia, sociologia, e pesquisadores internacionais, tanto da Europa, como o Paulo Fernando Moraes Faria, Karim Barber e Elikia Ngokolo, da École de Hautes Études, como também pesquisadores africanos da própria Guiné-Bissau, do INEP, de Moçambique, de Angola, e que pensamos poder, com isso, na verdade, constituir um campo de estudos africanos dentro da URGS. Essa é a nossa ambição, quer dizer, a nossa perspectiva é que a gente possa ter legitimidade para constituir um grupo de estudos em que os africanos estejam colocados em posição de protagonismo enquanto intérpretes das suas realidades e enquanto o continente possa ser visto a partir de dentro, a partir das suas formas específicas de inserção no mundo. Eu vou enviar através da rede de e-mails que nós constituímos o projeto, que eu acho que é interessante que vocês possam depois conhecê-lo na totalidade. Tá? Acho que era isso por enquanto. Colocamos pelo menos o que era essencial em relação à ideia do projeto. Obrigado. E agora o Atos, que vai representar aqui a Rede de Estudos Comparados da Argentina, ele é o diretor administrativo do Instituto Confum. Representa aqui a professora Rita Schmidt, que é graduada em Letras da Universidade, doutora pela Universidade de Pittsburgh, professora titular do Programa de Línguas Modernas, tem trabalhado em literatura comparada, teoria de literatura e é presidente do Instituto Confum da URGS. Eu hoje estou representando a Rede de Estudos Comparados Brasil e China, a diretora Ana Schmidt e o diretor de Instituto Confúcio na URGS. Bom, em primeiro lugar, acho que cabe falar que entre os objetivos desse grupo está constituir uma rede de pesquisadores que tenham estudos comparados entre Brasil e China, estudos sobre a China como a sua pauta de pesquisa. Então, nesse sentido, essa rede ela tem um objetivo duplo. Ao mesmo tempo em que ela se percebe como um guarda-chuva de pesquisas nessas áreas, ela tenta promover estudos interdisciplinares nessas áreas. Ou seja, não apenas estudos do ponto de vista da literatura, ou das letras, ou do direito, ou em outras áreas, mas tentar interrelacionar esses estudos no que tange as relações Brasil e China. Além disso, promover pesquisa nessas áreas, apoiar o intercâmbio acadêmico, não só com a nossa parceira atual, que é a Universidade de Comunicação da China, mas também com outras universidades chinesas que têm um interesse muito grande em aprofundar essa relação acadêmica. Ao mesmo tempo, naturalmente, como produto dessa rede, publicar livros, coletâneas, artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusões de curso que abordem esses temas. Entre outros, nós temos também uma ideia de criar, possivelmente, um periódico que aborde tanto estudos comparados sobre Brasil e China, mas também sobre a China. E, principalmente,
até pela relação que temos com o Instituto Confucional URGS, que é fomentar o ensino da língua chinesa na universidade e da cultura chinesa, e também, em relação ao português para estrangeiros, que já é um programa mais antigo na universidade, fomentar o ensino do português para alunos chineses que venham ao Brasil, de forma a ampliar esse diálogo cultural e acadêmico. Acredito que, do ponto de vista da justificativa e da relevância, Brasil e China são países emergentes, que têm interesses estratégicos bastante conhecidos, participam do Fórum BRICS. Desde 2009, a China é a principal parceira comercial do Brasil, também parceira econômica importante em outras áreas. Os países possuem uma grande cooperação técnica, que é destacada principalmente pelo Programa Espacial Conjunto, o SPERS. Entretanto, o que se percebe é que as relações culturais e linguísticas elas ainda não estão à altura dessas outras relações. Nesse sentido, ampliar essas relações pode facilitar a compreensão entre os dois países e fomentar também, do ponto de vista de uma alimentação, uma retroalimentação, fomentar as demais relações. Então, apresentar brevemente os membros da rede: a professora Rita Terezinha Schmidt, do Instituto de Letras e do Instituto Confucional URGS, é a coordenadora, estuda principalmente literatura, filosofia e relações interculturais. O professor Tia Jungu, que é da Universidade de Comunicação da China, mas está na URGS como diretor do Instituto Confucional URGS, trabalha principalmente com as áreas de literatura, tradução e principalmente com produção de cinema e televisão. Temos também o professor Padula, Arturo Padula, da Escola de Administração da URGS, trabalha ele e também o professor Sérgio Schneider, da pós-graduação em desenvolvimento rural, trabalham a questão da segurança alimentar, desenvolvimento rural, redução da pobreza e o impacto desses temas no comércio bilateral entre Brasil e China. A professora Cláudia Lima Marques, da Faculdade de Direito, que tem feito estudos comparados em áreas do direito, como proteção ao consumidor, direito ambiental, proteção ao turista. O professor Leili, que também está no Instituto Confucional URGS, que é da Universidade de Comunicação da China, que trabalha com os temas de história e também de jornalismo. A professora Marcia Velho, que está conosco no Instituto de Letras, estuda a relação entre línguas e pensamento. A professora Margarete Schlatter, que é coordenadora do Programa de Português para Estrangeiros da URGS, também do Instituto de Letras, trabalha com ensino e aprendizagem do português, tradução e interculturalidade. O professor Sérgio Schneider, que eu comentei, e a professora Yan Zhang, que também faz parte do Instituto Confucional URGS, que trabalha com relações culturais. Basicamente, temos algumas linhas de pesquisa. A primeira, como já reforcei, que é a questão dos intercâmbios linguísticos e culturais, ou seja, fomentar o ensino e a aprendizagem do chinês por brasileiros e o ensino da língua e da cultura, da língua portuguesa e da cultura brasileira por chineses, tanto a partir do Instituto Confucional URGS e de outros institutos, como pelo português para estrangeiros. Outro ponto de estudo, outra linha de pesquisa, é a parte de literatura comparada, em que se tenta, através de uma visão não etnocêntrica, mas uma visão que tente realmente compreender a sociedade brasileira, a sociedade chinesa, através da sua produção literária, e compreender Brasil e China como dois países que emergem da periferia do sistema internacional para dois protagonistas. Terceira linha, a respeito da produção de comunicação no Brasil e na China, estudo comparado, a partir de 3 pontos, que seriam jornalismo, produção de televisão e produção de cinema. Quarto, questão do desenvolvimento rural, e também abordando esses 4 temas que eu havia citado: segurança alimentar, desenvolvimento rural, redução da pobreza e os impactos no comércio global, especialmente o comércio bilateral entre Brasil e China. E, por fim, estudos comparados de direito no Brasil e na China. Entre esses temas, direito do consumidor, direito ambiental e comparação, introdução ao direito chinês e direito brasileiro. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Gostaria então de convidar o professor Alex Luiz Teixeira, do grupo então, Alex, para telefonar, eu convidaria o professor Luciano Pedrosa, do Observatório da Atenção.
Sou Luciano Fedosa, mestre, doutor por essa universidade, professor associado no Departamento de Pós-Graduação em Sociologia, coordeno o grupo de pesquisa de democracia participativa de cidade, CNPq, e o Núcleo Porto Alegre, Observatório das Metrópoles. Tem vários livros sobre orçamento participativo, sobre participação social, sobre questões urbanas. Bom dia a todos e a todas. É um prazer e muito importante esse evento que está sendo realizado pela primeira vez entre as 12 RIPs, né, que fazem parte desse novo estágio, novo projeto do IDEA. E a ideia, então, como todos, é em poucos minutos apresentar o Observatório das Metrópoles. O Observatório das Metrópoles remonta a 17 anos e gradativamente foi se desenvolvendo a partir da ampliação dos seus participantes e da ampliação dos projetos. Basicamente, se trata de um instituto virtual, de uma forma de pesquisa em rede, que é coordenada nacionalmente pelo IPUR, que é o Instituto de Planejamento Urbano e Regional da Federal do Rio de Janeiro, e, portanto, é constituído atualmente por 159 pesquisadores, 59 instituições universitárias, governamentais, não governamentais, e que tem como foco de trabalho, de pesquisa, fundamentalmente a questão dos impactos metropolitanos decorrentes das transformações, né, que as áreas metropolitanas no tecido urbano brasileiro vêm sofrendo a partir dos ciclos de desenvolvimento do país, especialmente a partir de 1980. Né? Então, essa rede que funciona basicamente por meio de 15 núcleos, né, constituídos pelas 12 metrópoles brasileiras e mais 3 aglomerados urbanos importantes, ela está constituída por meio de 4 linhas que configuram, que estruturam esse trabalho que vem sendo feito pela rede nacional. Então, a linha 1, que trata da dinâmica metropolitana no território nacional. A linha 2, cada linha tem os seus subprojetos, os seus projetos, as suas sublinhas, né? Não é o caso aqui de detalhá-los. Bem, a linha 2, a dinâmica socioespacial da exclusão e integração nas metrópoles, ou seja, a reprodução das desigualdades e impactos da sociedade urbana. Como nós sabemos, as metrópoles brasileiras, em especial, elas são reflexo, né, desse processo de urbanização brasileira, que se deu a partir fundamentalmente dos anos 60 e 70, e que expressa no território metropolitano, que hoje representa mais de 40% da população do país, bem mais de 50% do PIB nacional, ele expressa a profunda desigualdade social em termos de, enfim, direitos de cidadania, que se dá, por sua vez, no território. Então, uma das questões fundamentais do próprio arcabouço conceitual e teórico, né, e metodológico do Observatório das Metrópoles é estudar aquilo que se chama de efeito metrópole, ou seja, o efeito território. Quer dizer, aí há toda uma discussão teórica, não é o caso aqui, não há tempo, mas trabalhamos muito, né, com referência em Henri Lefebvre, David Harvey e outros, né,
que tem, de forma clássica, trazido, digamos assim, para a compreensão da dinâmica capitalista, a questão do conceito de espaço social e, portanto, da questão do conceito de território. Bem, então, essa dinâmica socioespacial de inclusão, de exclusão, integração, né, e de desigualdades que se dão nos espaços metropolitanos é uma das linhas fundamentais. Inclusive, é nessa linha que o Observatório tem desenvolvido fundamentalmente, em colaboração já há muitos anos com a França, com pesquisadores franceses, uma metodologia própria de estudo do espaço social a partir de técnicas que constroem no território as classes e frações de classes que convivem de forma segmentada, fragmentada, enfim, especialmente na realidade brasileira. Bom, a terceira linha diz respeito à chamada governança urbana e gestão das metrópoles, porque, especialmente no caso brasileiro, mas em geral na América Latina, diferentemente de outras realidades não tão otimistas assim, mas no caso do Canadá, a própria França, há uma grande dissociação entre a importância que as metrópoles têm, importância demográfica, econômica, política, né? Por exemplo, no país, e por outro lado, a praticamente inexistência de governabilidade dessas metrópoles. Ou seja, não há políticas públicas que tenham como foco o território metropolitano. O que se percebe são políticas localistas, paroquialistas, né? Onde os municípios não cooperam entre si e nem os governos do Estado e nem o governo nacional têm políticas específicas para as regiões metropolitanas. Então, essa grande dissociação é um nó que está inserido no próprio processo de desenvolvimento econômico, social, político, cultural do país. Por fim, o monitoramento da realidade metropolitana é uma linha específica que tenta, digamos assim, sempre atualizar questões relacionadas. Bem, compõe então o Observatório das Metrópoles, nesse caráter, digamos assim, multi-institucional e pluridisciplinar, o pós em Sociologia aqui da URGS, Departamento de Sociologia, curso do Bacharelado em Políticas Públicas, o PROPUR, né? Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Faculdade de Arquitetura, Departamento de Urbanismo, Instituto de Geociência, através do pós da Geografia, Departamento de Geografia, Departamento de Medicina Social da URGS, com seu grupo de extensão e pesquisa em saúde urbana, a PUC, através do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a Fundação de Economia e Estatística e a ONG, que é o Centro de Direitos Econômicos e Sociais, que tem como foco a questão habitacional e regularização fundiária. Bem, aqui localmente, né, dentro desses 15 núcleos do país, nós temos 25 professores pesquisadores, né, e mais 14 discentes. E um processo de cooperação internacional que se dá principalmente com universidades e outros centros de estudos e também governos da América Latina, em especial, né, na medida em que estamos constituindo uma rede latino-americana de estudos sobre as metrópoles, mas também com outras instituições europeias que já têm uma tradição maior, digamos assim, no estudo desses territórios conurbados ou metropolitanos. Estou tendo que encerrar, não vou aqui detalhar os objetivos, creio que essas apresentações serão socializadas entre nós, né? Mas apenas para concluir, nós trabalhamos hoje basicamente em torno de 2 projetos. Um deles é o INCT, que é são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que se dão durante 3 anos, extensível por 5. Estamos concluindo agora, em novembro, o INCT, o Observatório das Metrópoles.
baseado, então, nesse estudo que eu falava, um estudo comparativo entre as 12 metrópoles brasileiras, mais 13 importantes aglomerações urbanas. Enfim, estamos, nesse exato momento, concluindo esse estudo, que será representado pela publicação de 15 livros, dentre os quais um livro aqui nosso da região metropolitana de Porto Alegre, tanto em forma impressa como em e-book, que irão apresentar os resultados desse estudo de longo prazo, de 3 décadas, ou seja, de 1980 até 2010, no sentido de tentar perceber quais as possíveis transformações e quais as possíveis permanências dessa ordem e dessa estrutura urbana de acordo com os ciclos e padrões de desenvolvimento socioeconômico do país, que se deram de 80 para cá, e, obviamente, levando-se em consideração esse momento, no mínimo de 20 anos, que é do pós-fordismo, globalização, neoliberalismo, ou seja, como eles impactam o território e a estrutura social e o espaço social das metrópoles brasileiras, tentando perceber, digamos assim, a hipótese fundamental que trabalhamos no sentido de que as metrópoles brasileiras, fundamentalmente, têm a sua dinâmica calcada naquilo que se chama de metrópole liberal periférica. Precisaria mais tempo para desenvolver essas noções, por que liberal periférica nesse sentido, né? Por fim, apenas para ressaltar, há um outro projeto, esse aprovado pela FAPERGS, que também está em desenvolvimento, diz respeito não só à região metropolitana de Porto Alegre, mas também há um estudo sobre os outros 3 aglomerados urbanos do Rio Grande do Sul, que além de Porto Alegre são a área nordeste do estado, especialmente Caxias do Sul e o seu entorno, a área sul, né? Pelotas e o Rio Grande e seu entorno, e o litoral do Rio Grande do Sul, que cada vez mais se constitui como um aglomerado urbano importante. Muito obrigado. Vou aproveitar, foi lançado essa semana um novo edital do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu queria estimular todas as redes para participarem e que nós pudermos fazer daqui que estamos à disposição. Obrigado, professor. Eu queria convidar o professor Alex Teixeira, da Rede de Juventude, Violência e Representações de Complexidade. Aproveitar apresentar os membros do conselho que estão presentes. A professora Ione Taibich, que é a vice-diretora de IDEA, o professor Alex Teixeira, de Sociologia, o professor Bernardo Legol, da Antropologia, também da Rede Animalia, a professora Fernanda Osterman, da Pesquisa na Educação Física, e a Marilene Frank, a secretária do IDEA, que está em processo de aposentadoria contra a nossa absoluta vontade. A professora Alex, a professora adjunta da Psicologia do Polo de Sociologia da Universidade, é graduada